Boa noite, galera do quinto período de letras. Estamos eu aqui, Igor, a Jéssica, Marcelino e a Daisy para gravar mais um vídeo para o canal, agora para a matéria de estágio de língua portuguesa. O tema do nosso vídeo de hoje é a quarta revolução educacional. A Daisy vai fazer para a gente uma introdução e a gente vai seguir os apontamentos. O artigo ele fala sobre as quatro revoluções educacionais. A primeira a revolução educacional da história humana, foi a criação de casas de instruções das cortes dos faraós egípcios, há 2.500 anos atrás. A segunda foi em 1787. Ela tornou a educação básica obrigatória e ela passou a ser pública, porque antes a educação não era pública e também era só para elite. Continuou para elite, só que dessa vez ela foi passada para o governo, e o governo que tomou conta de conta sobre esse aspecto da revolução. No que chegou na terceira, ela teve um reflexo da consolidação de ideias de igualdade da Revolução Francesa. No que isso aconteceu? Isso ocasionou, com a Revolução Francesa, eles começaram a surgir ideias de uma nova educação para todos. Dessa vez, ela generalizou mesmo. Foi 100% pública, 100% para todos. No caso, que a gente tem hoje. A educação, ela é obrigatória para todas as crianças, e até o ensino médio, sem ter uma equivalente de elite. Quando a gente pensa em educação hoje, a gente tem que entender que a Constituição de 88, ela preza no seu artigo 5º que a educação ela é obrigatória para toda criança. E é direito do município, é dever do município, do Estado e da União tá disponibilizando a verba para que aconteça essa educação básica de qualidade. A educação básica, a gente tem que entender que é desde o ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E aí a gente tem as universidades públicas, que ela é o ensino superior. Queria trazer um apontamento sobre a quarta revolução, que logo no comecinho eles falam o seguinte: os profissionais da educação precisam entender e assumir uma postura acadêmico-científica que leve à reinvenção da educação. Ou seja, essa reinvenção, cabe ressaltar que a quarta revolução é um projeto. Estamos na terceira no momento, encaminhando para a quarta. E é aquilo que a gente bate muito na tecla nas nossas aulas, que é a reinvenção da educação, que é a nova estrutura. Eu vou aplicar uma aula de uma maneira diferente. E sabemos também, devido a diversas discussões, a carga de conteúdo que já temos, que a educação ela é primordial para que, como as pessoas dizem, que você possa ter uma vida de sucesso. Ela é a base para tudo. Por isso que hoje, na terceira revolução, ela é considerada não, ela é obrigatória, tanto estadual como municipal, até o terceiro ano do ensino médio, que é um ensino básico, para que fique homogêneo, exatamente para que todos possam ter essa base principal de educação. Quando a gente pensa no acadêmico científico, a gente tem que buscar entender o que seria esse acadêmico científico. Se a gente pega a educação básica hoje, ela está composta por vários professores que, teoricamente, eles estão lá ocupando um cargo, mas eles não têm formação suficiente para aquele cargo. Ou se tem, é tudo formação engessada. Eles não seguem a linha científica de pesquisa, de buscar aprimoramento sobre a questão educacional. Quando a gente analisa uma educação acadêmica e científica, ela tem o dever de estudar todas as normativas da educação e aprimorar, não ficar engessada como se fosse aquele quadrado fixo, parado. É como se fosse a base da universidade, que é pesquisa, extensão e, se eu não estiver enganado, educação. Não me lembro direito. É as 3 pilares da educação. A quarta revolução educacional. Pode falar, daí. O tema é a quarta revolução educacional ou a necessidade de reinventar a educação. Ele faz uma pergunta para a gente: será que é necessário reinventar essa educação de novo? Então, tem um trecho aqui no artigo que fala muito bem sobre isso, que é a relação entre docentes e estudantes. No caso, o que ele quer? Ele quer retirar
ele quer retirar o ensino e colocar a aprendizagem. Tipo assim, não é só o professor te ensinar, ou só o professor colocar a matéria ali para você e tipo te acumular com matérias e no final te dar uma prova para você ver se aprendeu ou não. Se não aprendeu, a maioria dos professores que tem uma cota para passar, eles te passam mesmo você sem aprender. O que seria essa quarta? Você aprender. Realmente aprender. Tipo assim, colocar o seu aprendizado em prática. Não só deixar, tipo, uma prova para ver se você aprendeu ou não, ou te passar do mesmo jeito. Eu tô Quando a só gente pensa educação hoje, a gente tem que entender o que seria aprendizado e o que seria ensino. O ensino, ele é só passado, apesar que a educação ela não é passada, ela é construída. E muitas vezes o professor está ali, ele fala a matéria como se fosse uma verdade absoluta dele. Ele não interage com o aluno fazendo uma interdisciplinaridade. Pode falar, Jéssica? Então, é exatamente sobre isso. Eles fizeram 6 levantamentos que me remeteram a esse tópico que eu trouxe, que é esse levantamento do professor em interagir com o conhecimento. Segundo, sair de uma sala. E os métodos avaliativos, que foi o que a Deise falou, que eles optam por quantidade e não por qualidade. E o trecho é o seguinte. Só um minutinho, ver se eu acho aqui. Esse processo de reinvenção, no entanto, precisa estar atento a tradições... Peraí, que não é isso não. Mas pode continuar lendo esse trecho. Tá, vou continuar nesse, depois a gente passa para o outro. Esse processo de reinvenção, no entanto, precisa estar atento à tradição e à conservação, pois tais características são partes essenciais da missão social da educação. Enquanto você procura esse trecho que você quer... Deixa eu só dar uma finalizada nesse enquanto eu procuro. Esse trecho, eu achei ele interessante porque remete para a BNCC, né? Que a gente fala muito sobre reinventar, mas aqui o próprio artigo traz para a gente que eles não podem sair do essencial, que eles não podem sair daquele quadrado que você falou. Ou seja, o professor ele quer reinventar, é onde a gente está preso na terceira revolução ainda. Porque nós temos vontade, mas a gente não tem aquele apoio que a gente precisa da instituição para a gente poder sair dessa terceira revolução e chegar na quarta, que é o que a gente tanto espera. A gente tem que pensar a educação como algo que é uma linha contínua. E acontece que alguns professores, eles trabalham como se ela fosse um círculo fechado. Ele só fica ali naquele mesmo movimento e não quer buscar uma evolução ou uma renovação no ensino. É o famoso gessamento, onde o professor ele se engessa e estatiza. A quarta revolução, ela prega muito o professor buscar métodos inovadores de ensino e fazer com que o aluno aprenda com o próprio cotidiano. Ele quer que o aluno ele seja parte do aprendizado, não que ele seja ali só uma pequena fração do que é o aprendizado realmente. Se a gente pensa que o correto pensar é que nós não somos pessoas que estão lá para transpassar ensino, mas sim para ajudar as crianças a construírem o seu conhecimento científico. Nesse modelo também, o papel dos alunos e alunas não é só aquela memorização, interpretação trazida pelos professores, pelos livros, pela internet. Não, nesse caso, os alunos, nesse modelo, ele tem a voz, a voz e a ação do estudante, sabe? Ele pode fazer, ele pode falar, ele pode dar a opinião dele, não só interpretação de texto, a decoreba, que é a memorização. Quando você fala isso, Daisy, remete muito ao primeiro período de faculdade, né? Porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra acostumado que o professor é o dono de toda a razão e é comum ele nortear, que a nossa linha de pensamento ela não serve para aquele momento. E ali a gente leva o primeiro baque em saber que tudo que a gente constrói e tudo que a gente fala é sim uma ferramenta de ensino-aprendizado. E não sei vocês, mas quando eu vejo a universidade
como se fosse a interação que a quarta ementa ela quer para a educação básica. Vou trazer o trecho que eu tinha falado. Sim, obrigado. Achei. Então, o trecho é o seguinte. Encerrados em 4 paredes, foi exatamente o que você falou que eu lembrei desse trecho, limitados temporariamente no horário de aulas e baseado numa relação em que alguém que detém o conhecimento transmite aos demais, que é aquele professor que você acabou de falar também, eu detenho o conhecimento e vou transmitir para vocês. As transformações em curso tendem a modificar de forma significativa os processos educativos de produção do conhecimento. Essas modificações significativas é o que a quarta revolução pretende. Que eu achei muito interessante nesse trecho, que é importante a fala que eles fazem sobre o ensino, que ele não deve ser limitado somente àquele lugar. E nem somente durante a aula. A gente já discutiu sobre isso, que é analisar a vivência, analisar alunos, poder aplicar a aula pensando naquilo, para que ele possa assimilar. Eu fiz até uma anotação aqui de uma equação, que é aula mais exemplo mais vida, que é igual ao conhecimento. E a fala também sobre a transmissão do conteúdo, que a gente também já discutiu, é uma das maneiras muito importantes de você absorver mais conteúdo. Por quê? Às vezes uma leitura ajuda, uma videoaula ajuda, mas o diálogo, que é o que a gente vê muito, principalmente agora com essas aulas online, a gente troca muito mais conhecimentos do que se tivesse só fechado naquele ambiente de sala de aula, deixasse aquele conteúdo, aquilo que foi aplicado somente para aquele ambiente também. Eu vou levar um pequeno pedaço aqui de um intertexto. E para quem assistiu o vídeo, fica aí uma dica, ouçam. O Gabriel Pensador tem uma música que chama Estudo Errado. Ela bate na tecla de que o aluno ele não está recebendo conhecimento, ele está sendo só obrigado a decorar um método para passar de ano. E a música fala isso. Peraí que meu computador tá com a internet movida a lenha, Brasil. Mas fica a música para vocês. Estudo Errado, Gabriel Pensador. Pessoas, nós estamos a 12 minutos e 30 segundos. Vocês querem fazer algum apontamento para a gente encerrar? Eu só quero concluir que no texto ele traz o seguinte: esse impasse vem demandando uma reinvenção da educação, que envolve transformações nos conteúdos, na forma e nas relações entre docentes e discentes dentro do espaço educativo. Que dentro da escola, tipo assim, essa nova revolução, ela quer reformar o conteúdo, não ser só aquele mesmo conteúdo de sempre, da didática, daqueles livros, e a relação entre professor e aluno, que às vezes não é fácil. Isso tem que ter toda uma dinâmica, toda uma troca mesmo. Querendo ou não, nós, como futuros professores, temos que buscar entender o que é se renovar no ensino. E a quarta ementa, ela tá aí para ensinar a gente a se renovar no ensino. Alguém mais quer deixar mais alguma coisa? Não, por mim tranquilo. Então, gente, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta inscreva no pastel nosso aí canal. embaixo. Não esquece do Comenta joinha. pastel aí embaixo, que a gente quer ver um monte de comentário de pastel. Ninguém vai entender nada, mas é isso aí, Brasil. Pastel. Deixe seu like. Isso, gente. Comenta, compartilha. Compartilha não. Comenta, compartilha, retuita, marca a Jéssica Marcelino lá no Instagram, no Facebook. Se vocês fizerem isso, eu faço com o de vocês, tá? E não me esqueçam de me seguir no Instagram, tá, gente? É Daisy@10. Muito blogueiras.